Postman irá assumir o IBGE. A cerimônia será marcada depois da divulgação do censo indígena, no dia 7 de agosto. E para a gente entender melhor sobre esse processo e possíveis mudanças que possam ocorrer nessa nova gestão, convidamos agora para participar ao vivo aqui no Jornal da Manhã o economista, ex-presidente do IBGE e do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Bom dia, Lívia, e bom dia ao Carlos Aros. Quais são as expectativas em relação a essa nova gestão? Há um temor de muitos críticos de que, por se tratar de um nome muito ideológico do governo, possa haver algum tipo de aparelhamento do IBGE com o governo federal. Há esse motivo para se temer? Pois é, Lívia, as opiniões discordantes fazem parte da democracia. Que eu saiba, o cargo ligado ao Ministério do Planejamento, como era na época em que presidi a instituição, e neste caso em particular, a gente lê pelo noticiário de que o presidente Lula fez uma intervenção e uma opção pessoal pelo nome do economista Márcio Pokman. O governo é do presidente Lula, não dos críticos. E, portanto, por mais que haja discordâncias, e eu também até imaginaria nomes melhores e, principalmente, imaginaria nomes da própria instituição, como, por exemplo, o ex-presidente Roberto Olinto, hoje aposentado, mas ainda vestido a chuteira e é um craque na área estatística, um dos maiores representantes dos quadros do IBGE, ele e outros tantos do próprio IBGE poderiam ser nomeados, e eu acho que seria um gesto muito nobre do presidente Lula valorizar os quadros técnicos de cada órgão, como, aliás, o presidente Temer fez com a minha indicação, quando saí do IBGE para assumir o BNDES, fiz questão de recomendar ao presidente Temer que não houvesse qualquer descontinuidade do trabalho importantíssimo que nós íamos desenvolver, que era o censo agropecuário, estava há alguns meses de ser lançado em campo, e eu temia muito por qualquer descontinuidade, que é o principal problema que afeta uma instituição tão importante e tão técnica quanto o IBGE. E eu vejo na nomeação do Márcio Pokman uma possível crise de descontinuidade em matérias importantes, trabalhos importantes, dos quais ele possa ter discordância em termos assim finalísticos, e isso não é bom. Eu preferiria ter visto o presidente Lula valorizando, como ele diz e alega que gosta de valorizar, os quadros técnicos e as carreiras dos funcionários permanentes da instituição. Paulo, existe um histórico recente do IBGE de desafios orçamentários, inclusive. A gente acompanhou a discussão, por exemplo, com o último censo, em que havia o risco de incompletude justamente porque a inflação acabou corroendo ali a verba para questões muito práticas do cotidiano da instituição há décadas. Exato. E daí a gente tem agora essa sua leitura sobre processos que podem ser interrompidos sob a ótica e o entendimento de quem assume a cadeira da presidência da instituição. A gente está acompanhando em paralelo também a uma queda de braço entre o governo federal e o Banco Central, justamente por causa da independência do Banco Central. Não seria aqui também o caso de a gente entender que também a necessidade de compreender a independência de uma instituição tão importante, um pilar, não é? É quase que as radiografias mais perfeitas que a gente busca sobre o que acontece no país, elas saem das pranchetas dos técnicos do IBGE. Não seria também a necessidade de a gente entender a autonomia de uma instituição como o IBGE frente a governos, entendendo que é um órgão de Estado, portanto? A sua pergunta é ótima.
Modernamente, você tem absoluta razão. Na comunidade europeia, por exemplo, Aros, existem vários trabalhos sobre organização de governo, portanto, de governança de um país, e que recomendam que determinadas instituições façam parte do que eles chamam de um centro de governo, uma espécie de núcleo duro, que, diferentemente de ser centrão, um núcleo duro para desviar verbas, corromper, ser corrompido, não é? E destruir o país, um centro de governo que seja um dínamo, que seja um produtor de pensamento e um organizador do plano de governo que, por exemplo, esse governo não tem. Esse governo não tem um plano de governo. Ele, aliás, não tem nem ainda uma meta fiscal. Ele tem uma proposta de arcabouço que, apesar de toda a votação do senhor Lula, nós estamos no 8º mês de governo e ainda não temos uma votação da disciplina fiscal. Portanto, pensar num IBGE que tenha legalmente uma independência, eu prefiro usar a palavra autonomia, tanto para o Banco Central quanto para o IBGE, se ele tivesse tal autonomia, porque, na realidade, tais órgãos que, como você bem colocou, são órgãos de Estado, não são exatamente órgãos parte de um governo, não é? Que pode ser assumido partidariamente, porque são eminentemente técnicos e voltados à defesa de um bem público maior, no caso do Banco Central, a moeda, o dinheiro, a estabilidade dos preços, isso tudo constitui um bem de Estado, um bem público, assim como as estatísticas nacionais, a fidelidade dessas estatísticas, a sua confiabilidade, tudo isso é um bem público. E, portanto, seria bom que nós tivéssemos legalmente isto, mas o IBGE necessariamente não precisa disso para funcionar bem, porque são funcionários concursados do mais alto nível. Depois a instituição promove também a pós-graduação desses servidores e, portanto, é o contribuinte que está pagando para que os funcionários do IBGE se especializem com mestrado, doutorado, inclusive muitas vezes no exterior, sempre que de assuntos relacionados e de interesse das estatísticas nacionais e, obviamente, também da geografia nacional, porque é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, não é à toa que o IBGE é considerado um dos órgãos estatísticos mais bem preparados em todo o planeta. E nós nos orgulhamos muito disso, e é por isso que eu diria que não necessariamente nós precisamos dessa proteção legal. Agora, contra um governo muito ruim, um governo intervencionista, o governo passado, por exemplo, em relação ao IBGE, não foi nada bem. Você disse que bateu na trave o censo, mais do que houve um risco. Houve, na realidade, um desastre, porque a verba era insuficiente, partiu-se para um censo demográfico com verba insuficiente, os recenseadores abandonavam os postos porque tinham ofertas de trabalho mais atrativas, e isso é péssimo, você preparar um recenseador para ele depois abandonar o serviço porque ele é mal remunerado. Então, eu considero que foi um verdadeiro milagre realizado pelo corpo técnico do IBGE, levar até o fim, concluir esse censo, inclusive com as surpresas quanto ao nível da população, etc. Importantíssimos os resultados estão sendo hoje divulgados pelo IBGE, graças a esse corpo técnico, graças a Deus, porque não graças a esses governos. Os governos só têm atrapalhado o IBGE, não compreendem o trabalho do IBGE. Na realidade, nós temos um bando de ignorantes no governo que não sabem nem apreciar aquilo que tem na mão como instrumentos de ação governamental. Paulo, de fato, temos muitas pautas para uma longa entrevista, mas infelizmente o nosso tempo acabou, lamentamos muito. Conversamos com o economista, ex-presidente do IBGE e também do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Bem-vindo sempre, Paulo. Bom domingo. Um bom domingo para vocês também. Bom trabalho. Igualmente.